Mas eu digo para as pessoas, todo princípio que você quebra, ele vai quebrar você. Não tem como negociar isso. Deus usa o profeta Jeremias para dizer que a razão pela qual Israel ia ficar 70 anos no cativeiro é porque a terra ia cobrar os sábados. Todos os sábados anuais de descanso, a cada 6 anos se plantava a terra, o 7º tinha que parar. Todos os sábados que eles não quiseram perder tempo e parar a produção, Deus diz, agora a conta está vindo de uma vez, né? E isso é um padrão. Então, assim, a maioria das pessoas tem uma fase de idade que dizem vai dos 20 até perto dos 40. Os médicos chamam do health span, é um intervalo de saúde. Então, mesmo quando você abusou, a fatura ainda não chegou, né? Então, assim, eu repito o que outros falam, que é a fase da imortalidade. Você está bem, você não pensa na velhice, você não... Então, assim, é o nicho que eu mais quero atingir com essa mensagem, né? Porque eu falo para todo mundo, eu falo, gente, eu tenho um grande arrependimento. Durante muito tempo eu dizia que não tinha nenhum. Nasci e cresci num lar cristão, sirvo a Deus desde que me entendo por gente, pude fazer as melhores escolhas o mais cedo possível. Então, enquanto muita gente que teve uma conversão já mais tarde, fala, pô, me arrependo de ter perdido tempo, me arrependo disso, me arrependo daquilo, dizer, não me arrependo de nada. Hoje eu falo, eu tenho um grande arrependimento, é não ter entendido a mensagem do cuidado do corpo antes, né? Então, as pessoas perguntam, pastor, o senhor entende que a mensagem é importante? Eu falo, e muito, né? Não escreveria se não fosse, a gente não faz isso por uma proposta comercial, faz isso por um propósito, com a responsabilidade diante de Deus, né? Então, assim, evidentemente, para mim é muito importante e tocar as pessoas, porque alguém de você gasta boa parte da sua saúde na primeira metade da vida tentando ganhar dinheiro, depois você vai gastar boa parte do dinheiro tentando recuperar a saúde, né? E eu acho que isso reflete muito bem o ciclo da vida. A gente acorda meio tarde, quando a conta já está alta. Então, assim, minha oração a Deus é que os mais novos possam ouvir a sabedoria dos mais velhos e, mais do que tudo, a sabedoria bíblica sobre o assunto. Então, assim, essa frase dessa irmã lá da Itália, ela foi o início do processo. Ela não deu resultado imediato, mas eu diria que ela foi o início do processo, porque 1 ano depois minha pressão subiu e eu tive que começar a controlar com medicamento. 1 ano depois da pressão disparou a diabetes. Você estava próximo dos 40 anos. Tava. Eu acho que a conversa com ela eu devia ter meus 34 para 35. Até quando bateu 37 eu estava com pressão alta, diabético, e aí o negócio começou a ficar realmente ruim. Assustado, falei, vou cuidar da saúde. Durante aquele ano, do começo antes do fim, então foi um intervalo menor do que 1 ano, eu perdi 27 quilos. Mudança alimentar, mudança de hábito, e quando eu perdi os 27 quilos, e eu sei a conta porque quando deu exatamente de 153 para 126, normalizou a pressão e a diabetes. Quando normalizou, eu malandramente parei de emagrecer. Tipo assim, objetivo alcançado. Resolveu. Tenho saúde de novo. Como se permanecer acima do peso, ainda que não tanto quanto antes, não fosse trazer outros danos depois a longo prazo. Mas para o momento, quando eu pensei resolver, eu parei. Então levaria aí alguns anos até que Deus viesse me chacoalhar de novo sobre o assunto da obesidade. Então, assim, a obesidade é pecado? Para a gente classificar como pecado, você tem que pegar deliberadamente um mandamento específico sendo quebrado, e a discussão ela fica mais relativa. Mas eu lembro do dia em que eu estava lendo 1 Timóteo 5,16. Paulo está, desde o verso 3, falando: honra as viúvas, são verdadeiramente viúvas. Que é a viúva que é verdadeiramente viúva? Aquela que não tem arrimo de família, tem ninguém para cuidar. Então Paulo vai dizer, olha, os filhos têm que saber recompensar os progenitores. Então, se a viúva tem filhos ou netos, eles é que vão cuidar. O argumento que ele chega no final da conversa do verso 16 é para que a igreja não se sobrecarregue. Então, a igreja ia cuidar das viúvas que não tinham arrimo de família, porque a igreja entrava como família da fé para suprir essa falta. Mas se a igreja tentasse cuidar de todas as viúvas, inclusive tinha família, ela não ia dar conta, sobrecarga. Eu lembro quando eu li isso, para que a igreja não se sobrecarregue, o Espírito Santo falou no meu coração, nenhuma sobrecarga é sábia. Eu parei na hora, falei, ele vai falar comigo. Ele vai me dar alguma chave aqui para o ministério, para a igreja. E aí o Espírito Santo falou, inclusive a sua sobrecarga de peso. Cara, parece a coisa mais simples do mundo, mas até aquele dia eu nunca consegui enxergar a obesidade como um problema.
né? Não era o cara assim, nunca tive preocupação com vaidade, com o corpo, com o encontro. Uma fala assim, cara, o senhor é daqueles gordos que tinha problema de autoestima? Eu falei, nunca. Né? E, aliás, a maioria dos que eu conheço não tem, porque se tivesse, ajudava no processo. Então, assim, nunca me incomodou. O único momento que eu vi que trouxe dano à saúde na minha cabeça, eu perdi peso até resolver, e até ali eu achava que estava bem. Mas quando o senhor falou, nenhuma sobrecarga é sábia, nem a do seu próprio peso no corpo, cara, parece que a cabeça abriu de uma hora para outra. Eu falo assim, tinha muita gente orando por mim, porque assim, eu acho que foi uma intervenção sobrenatural. Cara, aqui ficou claro como o dia, de uma hora para outra. Fala, peraí, você constrói um prédio, uma estrutura de andares e peso maior do que o alicerce suporta, ele vai desmoronar. Sim. Você vai utilizar um carro, e aí não importa se estamos falando de um veículo de passeio, um utilitário que vai da caminhonete ao caminhão. Você bota mais peso do que suporta, não vai danificar só a suspensão, você pode não utilizar o carro. Sim. Você vai, por exemplo, colocar peso demais numa embarcação, ela vai afundar. Aí a gente bota mais peso do que o corpo suporta, achando que não tem dano. Né? Então, assim, nós estamos trazendo dano ao corpo. E não é só a suspensão, as juntas. Eu tive problema sério, joelho, coluna, um monte de coisa. E durante muito tempo, naquela mentalidade de espiritualizar, eu buscava a Deus e eu vi intervenções. Eu tive curas milagrosas, só na coluna foram 3. Né? Eu lembro que na primeira, o ortopedista que me atendia era da igreja, ele falou assim, pastor, ou o senhor aparece com uma daquelas histórias, conta no púlpito, ou o senhor vai ter problema de mobilidade o resto da vida. Porque ele falou, nem cirurgia resolve o seu problema. Eu falei para ele, você vai ter. E 6 meses depois, eu estava curado. Então, assim, a gente crê num Deus que cura, a gente crê em intervenção sobrenatural, mas na terceira cura de problemas diferentes na coluna, o Espírito Santo falou comigo, eu não vou suspender para sempre as leis da natureza a seu favor. Tipo assim, cara, você está se arrebentando e quer que eu fique resolvendo seu problema o tempo todo. E esse problema de coluna sempre foi ocasionado pelo peso? O primeiro foi um peso a mais que eu carreguei numa mudança que não poderia, que trouxe o primeiro dano. Os outros já eram o meu próprio peso provocando o problema.